Aleluia, se tem uma coisa que Deus ele não permite, é com que a glória dele seja dada a outra pessoa, é com que a glória dele seja dada a outra coisa. Não, a minha Bíblia diz que o meu Deus não divide a sua glória com ninguém, mas esse povo não entendeu da si e começou a idolatrar, e começou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então Deus foi se irando, foi passando o rei e nada mudava, foi passando o rei e os reis só pioravam a situação. Daí no livro de 2 Reis, capítulo de número 24, reinou um rei chamado Zedequias. Zedequias, diz a Bíblia, que também reinou em Judá e reinou mal pra caramba, e reinou mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus, o Senhor, vai permitir com que Nebuzaradã, é o chefe do exército da Babilônia, Nebuzaradã vai entrar na cidade, vai destruir a cidade, porque eles desobedeceram a Deus. Zedequias era para ter governado de uma outra maneira, mas governou mal. Então Deus ele permitiu com que, através por causa de Neemias não governar bem, Deus permitiu com que Nebuzaradã, o exército, a potência da época, que era o exército da Babilônia, viesse em Jerusalém, sitiasse a cidade. E no capítulo 25 de 2 Reis, Nebuzaradã está lá destruindo o templo e destruindo a muralha. Destruiu o templo em Jerusalém e destruiu a muralha de Jerusalém. Agora escute cá para mim, olha para cá. Toda ação gera uma consequência. Toda ação sua vai gerar uma reação mais para frente, ou cedo ou tarde, mas vem. Entenda isso. Zedequias era para ter governado bem ao povo de Deus, mas Zedequias, pastor, ele governou mal. O que acontece? Olha a consequência. A Bíblia diz que Nebuzaradã vem, destrói o templo, destrói as muralhas, e como se já não bastasse, a Bíblia vai nos informar e vai nos contar a história de que Zedequias, ele vai tentar fugir, e então Zedequias é pego pelo exército da Babilônia e é levado até Nabucodonosor. Lá na presença do Nabucodonosor são levados também os filhos de Zedequias. Então eles fazem mais ou menos isso aqui, colocam Zedequias de joelho e então começam a matar, a degolar. Eles, presta atenção aqui, começa a matar, a degolar todos os seus filhos na presença de Zedequias. Quem é pai, quem é mãe, levante a mão. Imagine você vendo o seu filho sendo morto na sua frente. Imagine você tendo que olhar o seu filho ali. Não podia fechar os olhos, porque senão eles te batiam. Tendo que olhar os seus filhos ali sendo mortos na sua frente, você sem poder fazer absolutamente nada. Zedequias, ele teve que ver os seus filhos sendo degolados. Olha a consequência, olha a consequência. Zedequias, ele teve que ver os seus filhos sendo degolados na sua frente. E como se já não bastasse, os homens de Nabucodonosor, eles vão vir até Zedequias e vão furar, vazar os olhos de Zedequias. Tudo porque ele fez o que era que Deus não queria. Eu vim aqui com um propósito nessa noite. Eu vim aqui com um propósito, com uma missão nessa noite. Abrir os teus olhos para o pecado. Abrir os teus olhos contra aquilo que Deus não quer que você faça. Entendeu? Zedequias era para ter tirado a idolatria de dentro de Judá. Mas porém ele permitiu e cultuou a outros deuses também. E a consequência veio. Diga para o seu irmão do seu lado aí, cedo ou tarde a consequência vem. Fala para ele aí, cedo ou tarde a consequência virá. Eu não me importo muito com os gritos de glória a Deus, porque eu não sou movido pelo glória a Deus. Eu me importo com o que Deus quer falar com a igreja. Amém? Eu vejo que Zedequias fez o que era mal. Gerou uma consequência para uma nação inteira. Jerusalém toda está destruída. Jerusalém não tem onde mais cultuar. Jerusalém não tem onde mais, aleluia, adorar a Deus, porque o templo foi destruído também. Eles estão desprotegidos.
desprotegidos, eles estão inseguros, porque eles não têm uma muralha que rodeava. E eu falei na outra noite que eu vim aqui, eu disse que muralha, ela significa proteção, muralha significa fortaleza, e muralha significa segurança. Eles estavam desprotegidos e inseguros. Os ladrões entravam em Jerusalém e saqueavam Jerusalém. Entenda isso. Os ladrões vinham, roubavam. Jerusalém estava passando uma vergonha, uma miséria, como nós acabamos de ler. Passa-se aproximadamente 92 anos. Quantos anos? 92 anos passam-se e ninguém faz nada. E ninguém move uma pedra para querer reconstruir os muros. Ninguém faz nada para que os muros venham se colocar de pé novamente. Aí, que nós lemos agora mesmo, diz a Bíblia, que Neemias, ele recebe uma visita de seu irmão, possivelmente seu irmão carnal, Anani. E Anani, eles vão conversar, ele conversa vai, conversa vem, e Neemias vai fazer a pergunta, dizer: ei, Anani, como que está o povo lá de Jerusalém? Eu quero saber notícia. Ele, porém, Neemias nunca tinha estado em Jerusalém. Neemias nunca tinha observado como era Jerusalém. Neemias, ele era um copeiro do rei. Mas o serviço de copeiro, meu irmão, não era só servir o vinho, não era só provar o vinho para ver se não estava envenenado, mas o serviço de copeiro, ele tinha muitas outras funções. Uma delas, conselheiro do rei. Neemias, ele não era simplesmente um servo, mas ele era um servo de alto escalão, e tinha pessoas que serviam a Neemias também. Então Neemias, este homem, ele faz a pergunta. Anani vai começar a responder e vai dizer: olha, Neemias, o negócio lá está feio. Ficou sabendo o que aconteceu? Lá o povo destruiu as muralhas, as portas estão queimadas a fogo, e o povo está passando uma miséria terrível, Neemias. Ladrão entrando, ladrão saindo, e ninguém fazendo nada. Neemias, ele automaticamente, ele sentiu a dor do povo. Bonito isso, isso aqui é muito bonito, isso aqui é uma lição para mim e para você. Neemias nunca tinha estado lá, mas Neemias, ele sentiu a dor do próximo. Agora segura, que lá vai. Hoje, no século 21 aqui, onde que estamos, se tem alguém passando alguma miséria, se tem alguém, aleluia, passando alguma vergonha, nós, em vez de ajudarmos, nós, em vez de estendermos a mão, nós, em vez de querer ver o bem do próximo, lá vai, não queremos. Hoje, se eu vejo que o meu irmão está caído espiritualmente, eu quero pisar ainda mais no meu irmão. Hoje me ligou um irmão, ele disse: Juliano, você fez umas agendas para mim, muito obrigado, mas eu não vou poder estar mais pregando. Eu falei: por quê? Eu caí, eu fiz o que era errado. O que aconteceu? Se fosse alguns crentes por aí, falar: que é isso, Paulo? Não faz isso, menino, você não pode fazer isso. Ei, vai pregar não sei o quê, entendeu? Graças a Deus que ele falou para mim. A gente foi lá, fui na casa dele, oramos junto, falei: Paulo, Deus está contigo. Não tenho vergonha nenhuma de falar quem é. Deus está contigo. Agora, se tem pessoas que hoje em dia estão, aleluia, fracos espiritualmente, estão precisando de uma palavra de ânimo, estão precisando de uma palavra de consolo, de amor, aleluia, só temos vendo gente para criticar, para falar mal, mas eu profetizo: Deus vai levantar um povo que tem um coração sensível, Deus vai levantar um povo que sente a dor do próximo, Deus vai levantar Neemias para fazer uma grande obra. Neemias,
Então tá bom, muito obrigado pela informação. O que acontece? Neemias, quando dá um problema para ele, a primeira coisa que ele vai fazer, isso aqui é uma lição para você. A primeira coisa que ele vai fazer quando o problema chega até Neemias, ele vai orar e jejuar. Olha que bonito. Olha que bonito. Hoje em dia chega problema na vida de cristãos que estão aqui dentro. A primeira coisa que vai fazer, vai correr e contar para o pastor: pastor, me ajuda, meu irmão. Não. Tem o teu Deus esperando você dobrar o teu joelho lá na sua casa. Tem o teu Deus esperando que você volte a ter aqueles momentos de intimidade com Ele, que são as orações. O teu Deus está de braços abertos esperando você falar, para Ele ouvir a tua oração e para te dar a tua vitória, aleluia. Neemias, a primeira coisa diante do problema que ele foi fazer foi orar e foi jejuar. Ele foi buscar a face de Deus. Se tem problema na sua vida nessa noite, irmão, coisa que eu acredito que todos aqui têm, se tem aflição, está passando aflição, se está passando luta, se está passando uma prova, se está passando algo terrível na sua vida, meu irmão, eu quero te dar um conselho: vai buscar a face do Cordeiro, vai buscar a face do Eterno, vai buscar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para resolver a tua situação. Ele é o único que tem poder para resolver o teu problema. Ele é o único que tem poder para mudar a tua situação, transformar a maldição em bênção para a glória do nome dele. Neemias foi orar e foi jejuar. Só que ele orou muito pouco. Ele orou muito pouquinho. Diz a Bíblia que a notícia, Marinho, chegou até ele no mês de Quisleu. Quisleu, para quem não sabe, é o mês de dezembro. Quisleu, para quem não sabe, é o mês de dezembro, o último mês para o nosso calendário deles não. Dos judeus não. Então ele vai parar de orar e vai parar de jejuar no mês de Nissan. Nissan, para nós, é o mês que nós acabamos de confundir, que eu acabei de confundir um pouco aqui. Mês de abril. O mês de abril. Então ele vai passar 4 meses orando e jejuando. Jejuando e orando. Porque ele sabia que ele precisava alcançar um favor diante do rei. O rei na época era Artaxerxes. A Bíblia vai nos informar no capítulo 2 de Neemias, que Neemias ele vai chegar na presença do rei. Por isso que é maravilhoso, pastor, daí da gente estudar bem, porque a gente descobre cada história linda. Neemias ele vai chegar na presença do rei, só que ele vai chegar não como todos os outros dias que ele chegou. Ele vai chegar triste. Neemias, ele vai chegar triste na presença do rei Artaxerxes. Falar 3 vezes está batizado. Artaxerxes. Ele vai chegar na presença do rei Artaxerxes, desse rei, de nome doido, e vai pegar e vai fazer o quê? Vai servir o copinho do rei. O rei vai olhar para Neemias e vai dizer: o que é isso, rapaz? Só que tem um porém aqui, irmão. Só que tem um porém, olha que presta atenção aqui, tem um porém. Não podia de forma alguma alguém se arriscar, chegar na presença do rei triste. Não podia de forma alguma alguém se arriscar a chegar na presença do rei triste. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque ele estava correndo risco de vida. Sabia disso? Se alguém tinha uma lei dos persas, a lei dos persas e dos medos, é que se alguém chegasse triste na presença do rei, dependendo do humor do rei, ele mandava matar. Aqui eu entendi um negócio fabuloso, eu entendi um negócio bonito demais. Aleluia, eu entendi que na presença do rei ninguém pode ficar triste. Não, você não entendeu. Direito, glória a Deus, irmão. Eu entendi que na presença do rei, aleluia, ninguém pode
pode chegar triste, aleluia, porque Deus ele é alegria, Deus ele é amor, Deus ele é paz. Então se tem alguém triste aqui nessa noite, receba a alegria de Deus, receba a alegria do céu, Deus vai te alegrar nessa noite. Só que Neemias ele quebrou toda a regra, chegou triste. Depois de 4 meses de oração, conversa vai com Deus, ele chegou triste. Se o rei dissesse, Neemias, que ele vai morrer, está triste, vai morrer. Vem, leva o Neemias, vai morrer. Só que não. Neemias, como eu disse, ele era além de um copeiro, ele era um conselheiro, só que um conselheiro que era amigo do rei Artaxerxes. Então Neemias, ele vai alcançar favor diante do rei, porque a Bíblia diz, Neemias, que o rei vai dizer para Neemias: Neemias, por que você está triste, Neemias? Se isso não é doença, fale para mim. Por que você está triste? Aí Neemias